Dia, demais colegas. Primeiro, agradecer o convite, né, de participar desse importante evento. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, né, de participar desse evento. E, com isso, falar um pouco mais sobre a questão da agricultura digital, da agricultura 4.0, a partir de uma pesquisa que nós fizemos o ano passado, com um foco justamente nos pequenos e médios produtores rurais do Brasil, né. Então, vou apresentar uma introdução, falando um pouco da visão do grupo de pesquisa, da Embrapa, que agora, há poucos dias, passou a se chamar, inclusive, Embrapa Agricultura Digital. Nós éramos Embrapa Informática Agropecuária, eu fico em Campinas, São Paulo, e depois de 35 anos com o nome Informática, né, era um nome já, digamos assim, defasado, né, nós incorporamos, fazem 15 dias, a mudança do nome Síntese, né, dessa unidade da Embrapa. A Embrapa, para os colegas de fora do país, né, é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, então é uma empresa pública, né, e trabalha muito em parceria com as universidades. A Unesp é um exemplo dela, né, um desses exemplos, e outras instituições aqui do Brasil, tanto públicas como privadas. Então, com isso, eu vou pedir permissão para colocar aqui a tela e apresentar um pouco desse contexto e também dos resultados. Bom, eu coloquei como tendências, desafios e oportunidades, porque, na verdade, essa pesquisa com os agricultores focou nesses três âmbitos, né? Foram em torno de 40 questões geradas em 2020, né? Durante o período de pandemia, inclusive, com todos os protocolos. Foram feitas questões via, depois eu vou mostrar um pouco mais de detalhes, né, mas via produtores diretamente, via cooperativas, associações, por sistemas online, por telefone, por conversas, via rede, né. Então, essa pesquisa que eu apresento os resultados. Bem, não sei se vai passar por aí, se não, sigo aqui, posso seguir aqui. Primeiro, eu queria só contextualizar um pouco dessa questão da mudança dos hábitos alimentares, né, a questão da urbanização, da renda, a longevidade, né, e que está acontecendo em todo o mundo, e com isso, na verdade, cria esse grande desafio, né, como produzir mais alimentos, mais energia e mais água para os próximos anos, né, para as próximas décadas, com menos insumo, né, e menos recursos naturais. Então, aí que a gente foca um pouco desse contexto da agricultura digital, que é uma das formas, né, de favorecer ou contribuir para resolver essa equação, que não é nada fácil, né? Produzir mais alimentos, mais fibras, mais energia, com menos recursos naturais, com menos impacto ambiental e com menos insumos, né? E focando, logicamente, nos pequenos e médios produtores rurais. A sequência, aqui é uma gravura, eu coloquei essa gravura, na verdade foi um evento francês que ocorreu em 1900, ou seja, há 120 anos atrás. Eles pediam para alguns artistas fazerem gravuras, né, quadros, de qual era a visão deles em relação ao futuro, né. Então, são vários temas, e um dos temas era a agricultura. Então, essa gravura ela foi pintada em 1900, né, 120 anos atrás, nessa lógica de automação já. Então, hoje, quando a gente fala em agricultura 4.0, agricultura digital, as TICs, né, na verdade, isso mentalmente já estava há 120 anos na ideia de ter o produtor ter o menos esforço, né, laboral possível. A gente sabe, quem é do meio rural e vive nesse meio, principalmente para a agricultura familiar, sabe que a questão de trabalho é bastante pesada, né? E com isso, então, a visão da época era justamente o agricultor ter aumentar a sua qualidade de vida e ter isso numa forma automatizada. Então, a gente vê aí algumas alavancas, painéis, sistemas de linhas, fios, né? Só para ilustrar um pouco essa visão de automação ou de agricultura digital. Esse aqui também é um destaque que eu faço, um recorte do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, né, do Brasil, Estadão, de 1968, né? E aí ao lado tem um agricultor, também uma foto cedida pelo IBGE da década de 50 e 60, com essa manchete, né? Escassez alimentar no Brasil. Então, depois, se vocês... a apresentação pode ficar disponível, né?
vão ver aí nessa reportagem, nessa pequena matéria, né, a problemática que o Brasil tinha nesse período, né, em relação ao crescimento populacional, a demanda de alimentos e a nossa condição de pouca produção na época, né. Então, isso é para dar um pouco de contexto inicial. Por hoje, por outro lado, né, hoje a safra 2020, nós temos aí batendo recordes, né, em torno aí de 270 milhões em todos os grãos, carnes, frutas, e muito disso, lógico, vem da questão dos pequenos e médios produtores, né, na verdade a maioria disso, no contexto geral, vem desse sistema de produção, que ajuda a manter, então, em torno aí de 22% do produto interno do Brasil, né, a agricultura, e aproximadamente 31% dos postos de trabalho. Então, isso é muito relevante, né, pelo país, pelas nossas dimensões continentais, e a agricultura digital, a agricultura 4.0, dentro dessa contextualização de produção. Aqui eu coloquei 5 degraus, né, a gente vai tocar em alguns deles dentro nos resultados, mas basicamente a gente tem dividido, né, dentro desse contexto de agricultura 1.0 até 5.0, e, lógico, focando um pouco mais aí dentro das atividades digitais, principalmente dos últimos 10 anos, né? Então, essa parte de redes de sensores, os drones, imagens de satélites, Big Data, aplicações móveis, né? E os colegas que antecederam, inclusive, deram excelentes exemplos, né? Desde o sensor exemplo lá dos estudantes, né, sensores em hortas, então isso envolve tudo, né, quando a gente fala em sensor, é desde o pequeno, desde uma hortifruti granjeiro até, logicamente, aos sensores aerotransportados, seja em vante, o drone, ou aviões, né. Então, basicamente, esse é só uma visão bem ampla dessa evolução da agricultura digital no Brasil. Algo que a gente tem destacado é que essas tecnologias digitais também elas têm um nível de complexidade, né? E esse nível de complexidade, lógico, ele vai evoluindo conforme a necessidade do produtor, tamanho da propriedade e sistema de produção. Então a gente divide mais ou menos em 3 grupos, seria um primeiro nível de complexidade, que são os aplicativos e softwares, as próprias redes sociais, depois eu vou dar exemplos das aplicações disso para o pequeno e médio produtor, os sistemas de informação, as plataformas digitais, sensores de campo. Depois tem um outro conjunto com um nível, vamos dizer assim, mais mediano de complexidade, né? Já para sistemas maiores, né? Piloto automático, GPS, telemetria, aplicação de taxa variável, uso de satélites, vantes, nanosatélites, esses mapas de produtividade, como o NDVI, que é o mais conhecido, né, no meio rural, também automação robótica, computação em nuvem, e um terceiro nível, vamos dizer assim, né, que é a parte mais de uma evolução mais específica, né, para a agricultura, que se deu principalmente nesses últimos 5 anos, que é a Big Data, Internet das Coisas, a própria inteligência artificial que tem crescido bastante, as suas aplicações, aprendizado de máquina, o blockchain e a criptografia aí para certificações e rastreabilidade, por exemplo, né, e a impressão 3D e 4D. Então, isso faz parte, né, desse nosso contexto hoje de evolução. Entrando especificamente na pesquisa que nós trabalhamos, então, foi feita uma parceria com o SEBRAE. SEBRAE é o Serviço Nacional, né, de Apoio a Pequenas e Microempresas. Eu já vou explicar o motivo dessa parceria com eles. E também com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, porque um dos focos foi justamente a parte de sensores remotos embarcados, tanto em drones e vantes como em satélites. O SEBRAE, ele tem uma visão, tem o Senar no Brasil, que é o serviço, né, de apoio também à aprendizagem rural. Nesse caso, a parceria era com o SEBRAE, o Senar nos apoiou na divulgação e também na relação, além da OCB e várias outras instituições que nos ajudaram na divulgação, né? Mas o projeto em si, ele focou com produtores até 50 hectares, porém teve respostas, lógico, de produtores, era um questionário público, né? Depois eu vou apresentar o perfil, teve respostas aí de produtores com 100 hectares, 200 hectares, 1.000 hectares, 2.000 hectares, né? Então, não era proibido, né? Mas o foco era justamente até 50 hectares. Ela ocorreu, então, de 17 de abril a 2 de junho do ano passado. Nós tivemos aproximadamente 1.000 questionários respondidos, dos quais 753 foram completos, então nós utilizamos para as estatísticas, né, esses 753 questionários eram de múltipla escolha, e a margem de erro aí da pesquisa
intitulada Agricultura Digital no Brasil, ficou entre mais e menos 5%. Dentro da lógica das questões, também lembrando que nós projetamos analisar aspectos não só dentro da porteira, onde é o tradicional do produtor, né, do dia a dia, seja ele pequeno, médio produtor, produtor de grãos, ou hortifruti granjeiros, ou produtor de leite, mas também aspectos do antes da porteira, como ele acessa os recursos, como ele busca financiamento, como é a forma de cooperativa, e também o depois da porteira, a relação dele com a venda desse produto, né? Como as tecnologias digitais apoiam essa venda, essa relação do produtor com o consumidor direto. E com isso, como pegou justamente um período de pandemia, né, foi naquele momento, aquele momento que acendeu um pouco mais, principalmente circuitos curtos de comercialização aqui no Brasil, né, e com isso acabou a gente pegando uma fotografia, lógico, né, do ano passado, nesse período aí em torno do meio do ano, onde era bem crescente essa lógica, e nós vamos ver um pouco disso nessas respostas, né, que eu vou apresentar. Aqui são, então, os resultados. Nós tivemos, desse total, né, de 1.000 questionários, aqui está utilizado apenas os 753 completos, né, nós tivemos 66%, então, foram de agricultores, quase 67%, e 33% de empresários, prestadores de serviços e startups que atuam no meio rural, focado em agricultura digital. Foram respostas de todo o Brasil, nós tivemos de todos os estados, aqui é até o percentual por região brasileira, então a maior parte das respostas vieram do Sul, Sudeste e Nordeste, depois Norte e Centro-Oeste. Isso segue mais ou menos uma lógica em termos de número de propriedades, né, de pequenas e médias propriedades no Brasil, segue mais ou menos essa lógica, então teve essa distribuição espacial. Tivemos aqui um perfil, fazendo algumas questões rápidas, né, desse perfil. Então, 72% dos respondentes, como eu disse no início, né, que o foco eram 50%, 50 hectares, mas era aberto para demais, logicamente, né, era uma pesquisa pública, mas 72% que responderam tinham até 50 hectares, quase 70% possuem em torno de mais de 10 anos de profissão, né, dentro do meio rural, de agricultura, 74% atuam especificamente com agricultura, mais produção de grãos, né, e fruticultura, 54% com pecuária, e ainda tivemos 6% de respondentes com silvicultura. Logicamente, se somarmos todos os três eixos, né, dá mais de 100%, porque tem agricultores que trabalham com mais de uma área, vamos dizer assim, né, então sistemas integrados e outras condições. Então, produz milho, mas também tem produção de leite, né? Então, esse é o contexto dos respondentes. Uma das outras questões que nós buscamos analisar é dos controles químicos e orgânicos, né? Então, 50% desses produtores responderam que utilizam controles químicos, insumos químicos, mas um número já surpreendente, né, para nós é que 37% dos respondentes indicaram que já utilizam algum insumo orgânico ou controle biológico. Então, isso foi um dado bem interessante, né? Saber que quase 40% aí desse universo amostral já utiliza uma forma mais sustentável em relação aos insumos, né? 43% fazem rotação de culturas, e ainda 24% utilizam sistemas agroflorestais ou sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Então, isso dá uma noção dos respondentes, né? Um outro ponto que chamou atenção é que 68% utilizam, então fazem uso por conta própria, né? Ou seja, ele compra um equipamento, compra um sensor, ou uma máquina, e ele mesmo usa na fazenda diretamente, na fazenda, na propriedade, pequena ou média propriedade, essa lógica, né? E 31% eles têm acesso a esse serviço via associação cooperativa, né? Então, isso também são dados interessantes. Um parênteses, eu até não falei no início, a base da nossa discussão é para apoiar tanto a tomada de decisão da pesquisa, né, da Embrapa, do SEBRAE e do INPE,
para projetar, entender melhor esse contexto, né, da agricultura digital e desenvolver o plano de pesquisa da Embrapa em relação a isso, né, e dos parceiros. Então, basicamente, esse foi o grande objetivo, né, e esse perfil nos ajuda a entender um pouco mais essa lógica. Tivemos ainda, aqui eu vou dar algumas, tem bastante números, né, mas eu vou passar rapidamente, não estão todos aqui, né, mas só alguns específicos. Então, sobre tecnologias, né, desses respondentes, 70% utilizam a internet para atividades da propriedade, né, principalmente para o planejamento. Depois nós vamos ver a aplicação de cada um deles, né. 57% usam o WhatsApp e o Facebook para comercialização dos produtos, 22% utilizam algum aplicativo ou algum programa de gestão da propriedade, então a própria Embrapa disponibiliza mais de 100 apps gratuitamente, né? Então, o produtor de milho tem acesso lá aos sistemas de informações sobre milho, produtor de leite, zoneamento agrícola, são vários aplicativos, né? E pela pesquisa aqui, 22% já utilizam, seja da Embrapa, de alguma universidade ou de alguma startup ou cooperativa, algum aplicativo de gerenciamento que apoia, né, a tomada de decisão para aquela condição específica. 20% eles acabam utilizando GPS, pode ser ou equipamento, ou via celular, ou via cooperativa, ou via associação, para fazer alguma medida diária, alguma distância da propriedade, processos vinculados ao CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural. Ainda 17% imagens de satélite, avião ou drone, né, para fazer esse apoio, e tivemos aí 16% de sensores instalados a campo, né, então, tanto para qualquer uma das culturas agrícolas trabalhadas, né. Tivemos ainda um pequeno, só passar aqui, as principais aplicações, né, desses instrumentais. Então, 66% utilizam isso para obter informações e planejar a atividade do dia a dia. 43% é da gestão produtiva, propriamente dito, né? 40% desses pequenos e médios produtores já utilizam alguma estrutura digital tanto para comprar ou vender insumo, né, insumo agrícola, e vender a produção. Esse é um número bastante interessante. 30% para mapear e planejar esse uso da terra, como ele trabalha, e um dado interessante também foi que 30% já utilizam para alguma previsão de clima, né, não só de risco, mas também de condição de chuva, temperatura, né, para o dia a dia dentro da propriedade. Então, esses são os 5 principais aplicações, né. Dentro das dificuldades, vamos dizer assim, né, dos desafios, eu coloquei aqui destacando os 4 principais apontados pela percepção dos agricultores, né, entrevistados. 67% coloca que o primeiro e grande desafio está vinculado, sim, ao valor de investimento para aquisição de máquinas, equipamentos e aplicativos, né. Temos aí quase 48% da questão da conectividade na área rural. A gente até comenta, né, no dia a dia, sempre a conectividade é o grande problema. Bom, na visão do agricultor, o grande desafio é o valor de investimento. A conectividade, sim, é um problema, é um desafio, mas ela ficou em segundo ponto, vamos dizer assim, né, dentro dessa pesquisa. Ainda a questão de contratação de prestadores de serviço, alguma questão especializada, né, de uma pessoa especializada foi apontado por 44%, e o que nos chamou a atenção é que teve quase 41% que apontou que falta conhecimento sobre a tecnologia mais apropriada. Isso é interessante depois nas discussões, né, nas questões mais qualificadas, e o produtor até ele entende a importância da agricultura digital, das tecnologias de informação, né, e comunicação, de tudo isso que a gente falou até agora, porém ele não sabe exatamente qual é a mais apropriada para o nível, para o sistema que ele está adotando, né, para o nível da propriedade, nível tecnológico, para o sistema de manejo. Então, o produtor de frutas ele não sabe exatamente, né, qual é a tecnologia mais adequada para a fruta. Então, tem um espaço bastante grande aí para as instituições, não só de pesquisa, mas de extensão rural, as universidades, né, e todo esse ecossistema digital, discutir um pouco mais, porque é um número bastante significativo, né, 40% dos produtores gostariam de evoluir, mas não sabem exatamente qual é a tecnologia ideal, né, para o nível que ele está trabalhando.
Aqui tem uma das questões, pelo tempo, né, uma das questões das empresas e dos prestadores de serviços, né, em agricultura digital. Então, aqui já inverte, né, para o prestador de serviço, na visão dele, o maior problema é a falta de conectividade, e o segundo é justamente a questão do investimento das máquinas, equipamentos para os produtores, né. Já o terceiro destaque desse grupo é a obtenção de mão de obra qualificada, né? Isso a gente tem discutido também no âmbito da Embrapa e outros parceiros, o quão necessário que é a capacitação, né? A necessidade de uma maior capacitação, seja no nível do produtor rural propriamente dito, de um técnico agrícola ou de um extensionista rural, para poder apoiar essa lógica, né, das aplicações da agricultura digital. E ainda teve aqui o quarto destaque, que é o acesso desses usuários à capacitação, ou seja, ao mesmo tempo que falta qualificada, também eles entendem que tem baixo acesso, baixa disponibilidade para se qualificar, né? Então, são dois pontos a destacar. Uma das questões era sobre o futuro, né, expectativas de uso futuro. Então, aqui, basicamente, 95% da nossa, de todos esses respondentes colocaram que gostariam de aprofundar o conhecimento em agricultura digital, né? Só 5% falaram, não tem essa expectativa, né? Ou seja, uma grande maioria aí quer justamente aprofundar, melhorar, qualificar a sua produção, entender melhor as tecnologias digitais, né? Aí nós tivemos que 67% gostariam de amplificar o planejamento, né? Aqueles entre os que já usam para o planejamento ou gostariam de iniciar o planejamento da atividade, né? Aqui está compondo as duas possibilidades, né? 53% gostariam de aplicar mais para o mapeamento de uso da terra, 59% para a gestão da propriedade, 52% para o controle das deficiências nutricionais, e aí também tinha destaque lá em torno de 50% questões hídricas, né? 52% gostariam de fortalecer aquilo que ele já faz ou iniciar o processo de compra de insumos e venda da produção. E outros dois pontos que nos chamou a atenção é que 37% já desses produtores, dentro da área de pecuária, né, daquele grupo de respondentes, gostariam de aplicar para o bem-estar animal. Então, isso vem muito de encontro à demanda da própria sociedade, né, sociedade consumidora, que hoje está exigindo essa lógica de ter um bem-estar animal, seja na produção de carne ou derivados, né? Então, os produtores já estão bem dentro dessa lógica, né? Assim, com essa expectativa, um número bem significativo, né? Praticamente um de cada 3 pecuaristas aí gostariam de usar tecnologias digitais para esse foco. E ainda teve um número interessante que são as certificações de rastreabilidade, né? O colega anterior mostrou alguns pontos da questão da certificação e rastreabilidade, e aqui, de uma forma ampla, também chegou aí de cada três produtores, né, um gostaria de amplificar o uso das tecnologias digitais nesse foco, né, com as certificações, com a rastreabilidade, seja na produção animal, vegetal. Então, esses são alguns dos resultados da pesquisa, né. Aqui é só um contexto das discussões que nós temos evoluído a partir da própria pesquisa, né, dentro da Embrapa e dos parceiros. Então, a gente separou aqui em 4 desafios maiores, vamos dizer assim, né, científicos e tecnológicos, e alguns desafios socioeconômicos, né. Então, esses desafios científicos e tecnológicos estão mais vinculados aos serviços digitais online, né, como o pequeno e médio produtor pode acessar esses serviços, né, via cooperativa, via associação. A gente sabe a questão do custo, como foi apontado lá, é um fator limitante, né? Então, esse é um desafio de como disponibilizar mais serviços digitais online, né? Depois, os outros 2 desafios é a questão da gestão do monitoramento da produção vegetal e produção animal, né? Como ele faz o dia a dia dentro dessa lógica. E o quarto é a integração das bases de dados, né? Os colegas comentaram anteriormente, é um dos focos do próprio evento, né? De como integrar mais esses dados, informações desse mundo rural, vinculado especialmente ao pequeno e médio, né, que possa voltar na forma de um novo produto, uma nova informação, um novo dado para o produtor, né. Já na parte social e econômica,
Então, a gente resumiu aqui em termos da conectividade, já falei os dados, o custo, né? Um ponto que chama atenção nas nossas discussões é a importância dessas tecnologias para a sucessão familiar rural, principalmente nessa lógica do pequeno e médio produtor, de como isso pode contribuir para a manutenção do jovem no campo, né, ou da própria família, ou até a atração de quem não estava no campo, né, de ir para o campo para poder trabalhar dentro desse contexto, né. Então, a gente tem percebido, em alguns dados ainda não feito de pesquisa específica, nós vamos planejar isso, estamos planejando, né, mas já temos relatos, né, de quão importante ter um app, né, gratuito, que o filho do produtor, principalmente pequeno e médio produtor, possa acessar e ajudar na gestão da propriedade. E um dos exemplos é o Roda da Produção, que é um aplicativo da Embrapa, disponibilizado para o pessoal de produção leiteira, né, e que consegue, então, fazer incluir todos os dados dos bovinos, né, e fazer aquela gestão. Então, a propriedade leiteira é um dos, de forma geral, pequenos e médios, né, e isso tem ajudado a manter esse jovem, a ter interesse maior para contribuir, né, dentro da propriedade. E, por último, lógico, a questão do desenvolvimento rural sustentável, né, mas naquela lógica que eu comentei no início, né, como produzir mais com menos. Né? Então, esses são alguns desafios vinculados a essa lógica. Como tendências e oportunidades, já fazendo um fechamento, né, então a gente tem essas tecnologias digitais disruptivas, né, vimos os colegas apresentarem anteriormente, tantas outras, né, que nós temos a possibilidade de interação, as capacitações, né, em agricultura digital, em função da demanda, o mercado consumidor na era digital, então o consumidor urbano cada vez mais consciente e exigente, né, ele demanda você ter um produto mais qualificado e com isso você consegue ter, por exemplo, uma origem de produção de mel, vai ter a origem dos hortifrutis, né? Então esse mercado tem crescido. As plataformas digitais que apoiam, né, esses produtores, sistemas de projeção de risco futuro, isso é algo que tem crescido, né? Ainda a questão da rastreabilidade de certificações, já comentei, e a ideia dentro de uma agricultura, de uma sociedade 5.0, onde seria tudo muito mais integrado, né? E dentro, lógico, de uma questão mais sustentável dentro dos 3 pilares. Aqui é só um resumo de algo que a gente vem discutindo sobre os potenciais benefícios dessa digitalização na agricultura e dentro das cadeias produtivas, né? Então, não só dentro da lógica da propriedade, né, que é o nosso tradicional, então aumentar a produtividade agrícola, sustentabilidade, oportunidades de trabalho, tomar decisão, sucessão rural, mas também anterior, né, no pré-produção, que é a otimização do recurso, uma eficiência produtiva, novos produtos, segurança e qualidade, e também no pós-produção aqui dentro dos processadores, planejamento das ações gerenciais, agregar mais valor à produção, redução de perda é algo muito importante, impactante em todos os países, né? E aqui no Brasil não deixa de ser um fator limitante, né? Qualidade dos alimentos e bebidas, segurança e certificação, a questão dos distribuidores também, com a maior disponibilidade de produtos, nichos de mercado específicos, as plataformas de comercialização, a eficácia nas entregas, né, a rastreabilidade, até chegar ao consumidor final, a potencialidade dessa digitalização dá uma conectividade maior, né, em relação ao urbano-rural, ou seja, o consumidor urbano sabe de onde veio a produção, ele pode acessar através do smartphone, o tablet, olha, eu estou consumindo aqui uma fruta que veio da agricultura familiar ou de um pequeno e médio produtor, e aqui eu consigo acessar a região, mais informações, né? Então, esse protagonismo digital tem crescido com essas ferramentas e tem valorizado mais o meio rural, né? Então, você sabe que não vem do mercado, né? Na verdade, ele está vindo de uma pequena propriedade, ou de uma média ou grande propriedade, você tem a condição de ter um conhecimento maior, né? Então, isso dá uma transparência maior à informação, um engajamento, né? A gente tem percebido que muitos consumidores se engajam nessa lógica, né? De consumo mais consciente, sabendo de onde vem, como é produzido, por quem é produzido, e também, lógico, gera novos negócios tanto na área urbana como na área rural, né?
Já fechando, então, quem tiver mais interesse, nós temos, aqui eu coloquei 3 exemplos, né? Teve uma reportagem grande na revista Globo Rural, chamada Novo Produtor Online, então, dessa pesquisa, né, com esse foco, eu acho que tem umas 20 páginas, todos os resultados e entrevistas, a própria revista fez por lá, tem alguma parte nossa em relação ao nosso entendimento também. Tem um livro publicado recentemente pela Embrapa, também está disponível gratuitamente, chama Agricultura Digital, são uns 300 páginas e tem alguns capítulos que destacam esse contexto da inovação para o pequeno e médio também. E ainda, quem quiser entender um pouco mais dos resultados, na parte mais científica, nós temos então publicado esse artigo nessa revista, na Agriculture, né, com todas as informações e todos os detalhes metodológicos e a discussão um pouco mais aprofundada, né, em relação a esse contexto. Com isso, eu agradeço, né, fico à disposição, acho que eu fiquei mais ou menos no tempo, fico à disposição aí para a sequência, e parabéns mais uma vez aos colegas que antecederam e a toda a comissão organizadora do evento. Obrigado.